Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Vai ser um react, tá? Que a gente vai fazer pela primeira vez aqui no canal. E se você gostar desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, buscando trazer a luz das Escrituras Sagradas, né? A luz da Bíblia, por favor, deixa aí no comentário, né? Traga mais vídeos assim e tal, que eu vou buscar trazer para vocês, tá? A questão hoje aqui vai estar relacionada à Igreja Católica e eu quero desde já falar a vocês o seguinte, que eu não tenho nada contra os católicos. Isso não é um ataque a católicos, tá bom? O meu compromisso está com o Evangelho e a verdadeira doutrina de Cristo. Católicos, protestantes, evangélicos, como você quiser dizer, candomblé, espiritismo, qualquer um que tiver uma doutrina contra a doutrina de Cristo, eu vou alertá-los aqui e mostrá-los biblicamente como que as coisas são. E aí você ouça e julgue por si próprio o que está na Bíblia, o que é doutrina e o que é invenção, seja em qual lugar que for, tá? Então isso não é um ataque à Igreja Católica, não é um ataque aos católicos, mas é apenas uma refutação da doutrina que pode estar errada. Será que está errado mesmo? Aqui ele vai falar a respeito da Igreja Católica ser a única igreja que vai levar as pessoas à salvação. Vamos ouvir um pouco, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe um comentário se você quiser mais vídeos como esse, ou o que você pensa a respeito disso, e compartilhe aí para que mais pessoas venham assistir esse conteúdo. Vamos lá. Meus amados irmãos e irmãs, chegou uma perguntinha aí na minha página de evangelização. Uma pessoa perguntou se fora da Igreja Católica há salvação. Bom, nós dizemos uma frase em latim que nós dizemos assim: Extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia nulla salus significa fora da igreja não há salvação. Só existe salvação fora da Igreja Católica se for ignorância invencível. Amém? O catecismo da igreja deixa... Ou seja, se você for salvo fora da igreja, é invenção. É história para boi dormir, digamos assim. E ele deixa claro que é o catecismo da igreja que diz isso. Olha só. Amém? O catecismo da igreja deixa bem claro isso mesmo. Ou seja, doutrinas de homens. Doutrinas criadas por homens, baseado no ponto de vista e opinião e interpretação deles. Isso aconteceu, por exemplo, várias vezes na Bíblia, mas em especial queria citar aqui 1 Coríntios 11, onde as pessoas da igreja de Corintos, os líderes, estavam querendo obrigar as mulheres a rasparem a cabeça ou a colocar véu. E Paulo chega lá e fala, nem nós, nem nenhuma das igrejas de Deus, igrejas, no plural, de Deus, tem tal costume. Não existe apenas uma igreja de Deus, uma denominação ou um lugar que se apropria da salvação. Mas existem várias. As cartas das 7 igrejas, a igreja em Éfeso, a igreja... nem nós, nem as igrejas de Deus têm tal costume. Então eram doutrinas de homens querendo obrigar as pessoas a fazer coisas que não era bíblica. Que não era uma coisa de Deus, vinda de Deus, mas sim dos homens. Então já começa errado no meu ponto de vista por aqui e já é contrário à Bíblia por aqui, tá? Que alguns católicos venham com aqueles argumentos de jujuba, dizendo que nós temos que dizer que todos vão ser salvos, porque Jesus é amor, Jesus é misericordioso. Ou seja, se você é um católico e for contrário ao que está dizendo o catecismo da igreja, você é um católico jujuba. Você tem que acatar tudo o que os dogmas da igreja, interpretado por homens, dizem. Senão, você é jujuba, né? Usa esse termo aí meio pejorativo aí para falar. Mas vamos lá. Esse negócio de inferno não existe. Tem pessoas que dizem isso, né? Pois é. O Catecismo da Igreja Católica, no número 181, ele diz que aquele que não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai. Tá. A Bíblia diz que aquele que não receber a Jesus não recebe o Pai. E aquele que confessar o Pai também confessa o Filho. Com quem você fica? Ou seja, aqueles que não reconhecem a igreja por mãe, não reconhecem Deus por pai. Meus amados irmãos,
Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme diz em João capítulo 14, versículo 6. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus é o cabeça da igreja, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 18, porque São Paulo, ele diz que a igreja é o corpo místico de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, ou seja, aquele que se desliga desse corpo místico se desliga de Cristo. E aquele que se desliga do Cristo está se desligando do caminho, ou seja, está desviado. Está se desligando da verdade, ou seja, está na mentira, ou então na ignorância invencível. Como eu disse para vocês, que quando estão em ignorância invencível existe salvação. Mas se estão na mentira, tendo a oportunidade de conhecer a verdade e assim recusam, é porque vão continuar sendo mentirosos e filhos do diabo, conforme diz em João capítulo 8, versículo 44, que aquele que está na mentira é filho do diabo. Bom, basicamente ele usa textos bíblicos, obviamente, né? Textos que realmente nós vemos que são verdadeiros, mas ele atribui, pega toda essa atribuição à Igreja de Cristo e atribui apenas à Igreja Católica. Como se a Igreja Católica fosse a única ali citada quando Paulo ou qualquer outro apóstolo, discípulo, até Jesus fala de igreja. Eu até sei por que é isso, porque a Igreja Católica ela tem uma doutrina de dizer que o primeiro Papa da história foi Pedro, que Pedro fundou a Igreja Romana, que é Católica Apostólica Romana. A Igreja Romana foi fundada por Pedro na ideia de alguns católicos, vou colocar assim. Sendo que Pedro nunca foi a Roma, Pedro nunca fundou igreja, tampouco em Roma. Né? Pedro encabeçou a igreja. Por quê? Que Cristo falou bem assim, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra. Porque ele fala sobre esta pedra. Não é uma pedra comum. Pedra é de Petrus, porque a palavra Pedro, o nome Pedro, ele também tem sinônimo de pedra. Pedra, Petrus, Pedro. Então, sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre você, porque você vai ser um líder dessa igreja. Por quê? Porque Pedro era o mais velho. Pedro era o apóstolo mais velho. Dos 12, Pedro era o mais velho. Tanto que Pedro toma as rédeas de várias situações, toma a palavra. Pedro era um líder da igreja cristã no primeiro século, quando Jesus ascendeu aos céus. Então, por isso que Pedro ficou responsável. Por isso. Pedro, quem que você acha que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e você é a pedra que eu vou edificar a minha igreja. Edifica a minha igreja para mim. Apacenta as minhas ovelhas, como ele fala em outra ocasião. Então a igreja, algumas pessoas da igreja católica, eles convertem tudo isso, sabe? Convertem tudo isso. Como que Pedro pode ter fundado uma igreja em Roma se ele nunca foi para Roma, nunca construiu o templo e também Roma perseguiu os cristãos durante 2 séculos, até que no século 3, Constantino, vendo o paganismo e o cristianismo dividindo o reino, vendo eles dividindo Roma, resolveu adaptar o cristianismo também como religião oficial do reino imperial de Roma. É isso que aconteceu. A história, a Bíblia, a arqueologia, tudo mostra isso. As profecias bíblicas mostram que isso ia acontecer com a igreja. João viu em Apocalipse 17 isso. Daniel viu em Daniel 7 isso. A igreja se unindo ao Estado. E a igreja fazendo todas as coisas que fez durante a Idade Média. Não faz sentido nenhum. A igreja romana surgiu a partir do século 3. Então pegar versículos e textos que falam da igreja de Cristo, que realmente são as pessoas que têm que estar no corpo ali, são as pessoas que têm que estar unidas. Jesus sempre disse isso, em Hebreus fala isso também, para a gente ficar na igreja, para a gente não sair. Cristo, a vontade dele é que a gente fique assim, as pessoas se reuniam. Isso é igreja, as pessoas reunidas. Não é um templo com placa. Não. E Jesus já mostrava isso quando ele falou que não ia sobrar pedra sobre pedra daquele templo lá que eles estavam se admirando. Jesus ele mostrou isso para a samaritana, não é no templo que vocês vão adorar, não é no monte que vocês vão adorar, mas é quem adora a Deus em espírito e em verdade. Esses são os da igreja. Então, fora da igreja católica, para esse cidadão, as pessoas não adoram Deus em espírito e em verdade.
As pessoas não confessam Jesus como seu fiel, verdadeiro Salvador. É uma interpretação muito errônea. Essa sim é uma interpretação ignorante. Eu admiro muitas doutrinas que a Igreja Católica tem ali, até mesmo dogmas que eles criaram para poder ajudar, né, a igreja, mas esse tipo de coisa, não. Isso aqui está totalmente errado, me desculpe. Então, se desliga de Cristo, se desliga do caminho, se desliga da verdade e se desliga da vida, ou seja, de Cristo, não da Igreja Católica. Está desviado, está na mentira e está morto. Então, meus amados irmãos, fora da Igreja Católica não há salvação. Só existe salvação se for ignorância invencível. Que nós possamos deixar isso bem claro. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Se a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade e alguém se decide se desligar dessa igreja, se desliga também da verdade. Por isso que em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele pega versículos bons e tal, né? Mas ele converte tudo, sabe? Ele pega uma palavra que diz verdade, um versículo que diz verdade, ele liga com outra coisa que diz verdade, mas que é totalmente diferente. Uma coisa está falando da igreja, outra coisa está falando de Cristo, que realmente tem certa ligação, Cristo e a igreja, mas ele confunde, sabe? Ele pega contextos e embaralha tudo. É por isso que surge essa confusão, né? E mais ainda, acreditar que quando fala da igreja, está falando da igreja católica só, que é romana, por sinal. Vai te libertar do quê? Do desvio, da mentira e da morte, porque a igreja é a casa de Deus vivo. Meus amados irmãos, existem pessoas que atacam a igreja de forma desonesta, tendo a oportunidade de conhecer a mesma de forma clara. Muitas pessoas têm a oportunidade de conhecer a Igreja Católica e não conhecem, preferem atacá-la, porque simplesmente ouviu um pastor protestante tendo interpretações erradas sobre textos da Sagrada Escritura e assim acabou formando uma opinião distorcida daquilo que de fato é a Igreja Católica. Bom, só para agregar aqui, eu era católico, fui católico durante 20 e tantos anos da minha vida, há uns 14 anos, né? Eu venho estudando a Bíblia, sim, claro, ouvindo alguns pastores protestantes, aos quais existem muitas denominações protestantes que trazem coisas muito piores do que essa, trazem heresias terríveis, tremendas, mas obviamente que escuto, mas eu comecei a entender as escrituras e ver que muitas coisas da igreja, dogmas da igreja estavam errados, justamente lendo, sem usar de ouvir nenhum pastor, nem nada não, apenas lendo as escrituras. Então eu acho que se você pegar a sua Bíblia e você começar a ler, você vai ver muitas coisas ali que a Bíblia fala, não faça ou faça, e que não se faz ou se faz contrário à vontade de Deus. Não só na igreja romana, a igreja católica romana, mas em outras igrejas protestantes, muitas igrejas protestantes. Por isso que Paulo diz que os bereanos, né, eram mais sábios, acho que é uma coisa assim que ele usa, do que os de Tessalônica. Porque quando Paulo pregava em Tessalônica, eles ouviam, tá, tudo bem, legal. Os bereanos não, eles pegavam as escrituras e iam ver se realmente era aquilo que, de fato, as escrituras diziam. Tá? É exatamente isso. Você ouvindo este homem falar sem conhecimento bíblico, você vai falar, realmente fala da igreja, a igreja católica. Não, a igreja, como eu expliquei a vocês aqui, Paulo diz que as igrejas, existem as igrejas de Deus, igrejas no plural. Existem congregações, igreja, eclesia, comunidades, um grupo de pessoas reunido a um único fim. Que fim é esse? Cristo, que é a cabeça de todos os lugares. Igreja de Pérgamo, igreja de Éfeso, igreja de Filadélfia, como João manda as cartas, enfim. O protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso e vem dizendo que são os donos da verdade. Quando o protestantismo começou a dar glória a Deus, entre aspas, né? A igreja já fazia isso há 16 séculos. Não faz sentido nenhum. Então, se for assim, então Moisés é maior que Jesus? Davi é maior que Jesus? Jesus veio depois de Davi, Jesus veio depois de um monte de profeta e ele é o maior de todos. Não faz sentido isso. Não que eu esteja querendo dizer que o protestantismo é maior e que não tem heresias, que não tenha mentiras, que seja tudo perfeito. Não, longe disso.
Mas não faz sentido nenhum esse tipo de argumento. São argumentos que vão sendo criados para sustentar uma base de... Como é que ele fala? Invenção ignorante, uma coisa assim? A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja que tem 2000 anos de história. Ou seja, se a Bíblia Sagrada fala de uma igreja, essa igreja só pode ser a católica e não a protestante, porque as protestantes nasceram muito atrasadas na história, não é verdade? Então, fora da igreja Não é verdade. católica não há salvação. Isso é um fato. Só existe salvação fora da Igreja Católica se for por ignorância invencível. Amém? Eu não digo amém para isso, não. Eu acho que a ignorância invencível está nisso daí que você está dizendo, que são tudo invenções de papas, bispos, romanos, né? Lá de trás, quando a gente nem pensava ainda em nascer. Infelizmente passaram para todas essas gerações aí. Deixa aí minha contribuição com relação a isso. Se você quiser mais vídeos assim, deixa aí no comentário. Deixa no comentário também o que você acha disso tudo. É uma polêmica, né? Mas está exposto o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia quer dizer. Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus seja com você.